que Ele não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Quem entende isso aqui, glória a Deus. Quarta-feira que vem é feriado de carnaval para quem não tem sede de Deus. Porque para quem quiser vai estar aberto aqui o culto na quarta-feira. Se alguém samba na folia, porque eu não posso pular no poder de Deus? Por quê? Você viu uma irmã aqui rodando? Uma irmã aqui rodando aqui, isso aqui não é ministro, isso aqui é Deus, primo. As pessoas criticam quem roda no espírito, mas não criticam quem samba a noite inteira. Ah, pastor, o culto é muito barulhento. Gente, o céu para onde você vai é barulho eternamente. Aí, Remo Paysandu, tá ali do Marcelo. Ninguém fala que gol Remo, nada contra, é jeito seu. Mas não tira o meu jeito de ser pentecostal aqui dentro também. E para quem não sabe, está lá em Salmo 81, verso 10, nem em casa. Salmo 81, verso 10. Pastor, o que diz lá? Diz a Bíblia: abre bem a tua boca e eu te encherei. Ninguém adora de boca fechada, gente. Até aqui na oração tem que clamar. O diabo pode zombar da tua pregação, da revelação que Deus está aqui, das profecias, dos profetas, mas quero ver ele zombar de alguém que levanta a voz para orar. Vamos ir comigo aos céus? Procura o nome de alguém e diga assim: tua arma primordial é a oração. Quem já chegou? Oi? Tem que ser, mas tem que ser rapidinho, tá? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Alguém aqui estava com uma dor na oração, viu que a dor passou, foi embora? Tem alguém aqui que não clamou, pastor? Ali a moça, você foi curada, né, moça? Levanta a mão aí, fica de pé para eu te ver. Você pode aplaudir o Senhor com essa moça aí? Ela foi a moça que vomitou a enfermidade aqui à frente, vomitou a doença. Mas alguém que foi aqui por Deus curado? Estava com dor de cabeça, dor no ouvido, dor nos olhos, dor nas juntas, dor na perna, dor no corpo, e foi embora a dor. Fica de pé, mais uma ali, ó. Dos ombros. Faz assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Mas conte o testemunho. Glória a Deus. O testemunho que eu quero dar é que a gente fez uma campanha aqui, isso é coisa para Deus. E através dessa campanha eu vim aqui, eu fui fazer os exames e constou que eu estava com H. pylori e estava também com gastrite. E eu peguei aquele panfletozinho e coloquei ali: Senhor, eu não quero te pedir nada, mas eu te peço. Colocou aqui no altar? Coloquei no altar e pedi para o Senhor que Ele me desse, porque a médica falou que H. pylori dificilmente as pessoas ficam curadas. E eu peguei e disse para ela: não, mas eu conheço um Deus que Ele cura. E eu coloquei aqui no altar. E quando ontem eu fui e voltei para fazer meus exames, a médica se surpreendeu, porque ela disse: Kátia, H. pylori sumiu, a gastrite sumiu. Não foi preciso eu tomar antibiótico forte, porque eu disse para o Senhor: Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que cura câncer. O que é uma H. pylori para Ti? Não é nada. Então eu vim com a fé e o Senhor me curou nesse lugar, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia, porque nós temos que crer e confiar. E todos os dias eu enchia meu estômago, e eu disse: Senhor, Tu me usa para curar pessoas que estão enfermas, então agora, Senhor, me usa para mim mesmo. Então eu creio, Senhor, eu creio na cura. E ontem eu saí dali feliz da vida, quando ela disse: você está liberada. Aleluia. Então esse é o testemunho que eu queria dar para a igreja. Fique de pé, dando um aplauso bem forte a Jesus, aquele que é curador das nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Meus irmãos, não saia sem ouvir a palavra. Já iremos ouvir a palavra. Vamos ouvir o coral cantar. E depois, em seguida, a palavra de Deus. Quarta-feira que vem, feriado, vai ter culto, tá? Vai ter culto. Eu desafio você a se organizar para este ano, você sacrificar a Deus a sua quarta-feira no altar dele. Eu sei que tem pessoas que aqui estudam, que trabalham, dono de casa, dono de família, enfim, cada um aqui tem a sua atividade pessoal, mas eu estou afirmando em Deus. No início deste ano, eu disse aqui, eu estava num tempo de oração com Deus em casa, pedindo a Ele para esse ano direção, e Deus me deu uma visão, que esse ano seria ano de realizações, ano de Deus tirar do papel projetos e sonhos e fazer acontecer. Então esse ano, quarta-feira profética, é a manifestação do realizar de Deus na vida de todos nós que aqui estamos. Levante comigo a mão direita assim, toca no ombro, demônio, diga assim: esse ano você vai realizar os seus sonhos. Diga isso. Seus propósitos, diga isso. Diga: não vai ficar nada no papel. Não vai, não vai, não vai. Deus me disse isso em oração. Quem tem que Deus revela aqui? Quem crê? Quem que Deus gosta? Você vai ouvir aqui testemunhos esse ano aqui. Eu desafio você a sacrificar a sua quarta-feira. Fala com o teu patrão, fala com o teu esposo, faz mais cedo o almoço. Não porque eu estou aqui, gente, porque eu sou um vaso de barro que nem você, mas porque o que Deus faz Ele cumpre, porque Ele havia para fazer acontecer. Aleluia. Não tem uma ideia errada de mim. Eu ouvi mais cedo, olha, pastor com um tal é diferente. Eu dei aquela respirada santa, né? Porque quem faz o culto somos nós. Eu sei o que Deus me deu, e eu vou derramar em vocês tudo que Ele me deu. Mas o dia que eu não estiver aqui nesse culto, Deus é o mesmo. Amém, meus irmãos? Não tem esse negócio do pastor viajar com a esposa, com a pastora, aí o culto vai quebrar. O culto não quebra, porque o culto é de Deus. Eu sei os homens de Deus, mulher de Deus que eu tenho aqui comigo: pastor Samuel, pastor Robert, pastor Ronald, pastor Assília, pastora Vanessa. Toda essa equipe de fé aqui são homens e mulheres de Deus. E eu pego no pé deles para ser mesmo. Aleluia. Fale para alguém assim: o pastor Toninho, ele é um ser humano normal. Talvez, diga talvez, a diferença entre nós, diga assim, só talvez, é que ele acredita 100% na palavra de Deus. Só isso, irmão. Só isso. Isso aqui eu arrisco a minha vida nisso aqui. Porque Deus não é político que promete não cumpre. Deus não é mentiroso que faz e não faz. Está escrito: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Está escrito: fiel é aquele que prometeu, o qual também cumprirá. Está escrito: ainda que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Esse ano é o ano de realizações. Quem diga glória a Deus. Quero orar por você nessa tarde, que vai adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. E quem não tem, venha que a gente vem com fé, porque esse ano é ano de você entrar pela porta que Deus tem para a sua vida, abençoar a tua empresa, prosperar os teus negócios. Aleluia. Aí no seu banco tem um envelope. Não coloque no QR Code do envelope. Samuel, é foto, é? Falta aí, onde essa foto aí? Te amo, Samuel. Venha no altar de Deus em minha oração. Use o QR Code da nossa máquina aqui, tá? Porque no altar tem a bênção para a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Esse ano vai ter os grupos, tia? Concurso federal? Vai ter? Vai ter um monte, né? Crê, é para você, viu?
O melhor dessa terra não é para o ímpio. Pastor, por que o ímpio está? Porque o ímpio está lá porque se esforçou. Você tem que estar nos melhores lugares deste mundo. Por quê? Para ser voz lá dentro. Nós cometemos alguns erros por excesso de religiosidade. Por exemplo, anos atrás, televisão era pecado para a gente. Aí veio a Rede Globo, começou a doutrinar nossos filhos em casa, nossa família. Então tem ambientes. Devo te plantar como profissional, não é só você ganhar dinheiro não, mas você ser voz de Deus lá dentro. Que Deus diga amém. E vai comigo. Pai, eu quero abençoar cada ofertante da tua casa, cada dizimista da tua casa, até que eles não têm como devolver o dízimo ainda porque estão desempregados. Senhor, eu quero que essa pessoa que não tem hoje, Senhor, entre pela porta que tu vais abrir para ela, a porta que vai conseguir sustentar sua casa, sua família, e abençoar, Senhor, também a tua obra. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro como teu profeta, Senhor, a bênção da colheita recalcada, sacudida e transbordante. Rompa o seu lugar e venha ao altar de Deus adorar com seus dízimos e ofertas. E o coral mais lindo de Belém canta essa tarde. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Cante. Quem sabe canta. Abençoado, a porta aberta, venha cantar conosco. Pastor, qual é o requisito? Amar Jesus, Deus que você ama ele. Vem no pai do dia, vem nesse pai abençoado. Você pode levantar as mãos, abrir a sua boca e dar glória para Ele. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se compara com a glória que há de vir. Levante as suas mãos para os céus e eu não sou daqui, acabou na lei, ele vem me buscar, e não vem Levanta as mãos e adore. o Messias aguardado, ele vem me buscar. Levante as mãos, levante as suas duas mãos aos céus e cante. Em breve Jesus no céu vai aparecer, chamando de Israel se tornará.
perto comigo, quem pode apoiar o Senhor para esse coral lindo aqui? Gente, esse coral vai no meio-dia. Pastor, eu quero fazer parte. Só vem. Mas a minha voz é que nem a senhora, assim, não é legal, é rouquinha. Só vem. Requisito é amar Jesus. Está faltando aqui a dona Maura. Tem muita gente que está por aqui do coral, que está aqui no coral com a gente. Pastor, responsável por Samuel, com a sua esposa aqui, pastor Anara, são responsáveis, tem ensaio, é tudo organizado, viu, gente? Aleluia, viu? Não é coisa de manjona, não, é tudo organizado. Então, quem quiser fazer parte do coral esse ano, venha, porque vai ter um dia esse ano, um domingo, que nós cantaremos aqui no Templo Central à noite. Amém, meus irmãos? Eu já falei com o pastor Marcos já, para nos agilizar para cantar a Santa Ceia aqui. Pastor Santa Ceia, que é a orquestra, meu irmão, a unção para os erros. Vem debaixo da unção que tudo dá certo. Quem pode dar glória a Deus, aleluia? Pega nessa mão a sua Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. São 13h57. 14h20 o culto termina. O culto vai agora até às 2h30. O pastor deu a liberou para a gente. Aleluia, glória a Deus. O pastor Felipe deu um aval. Pode ir até 2h30. Aleluia. Então, nós estamos debaixo. Ninguém vai te ligar nada aqui. Fique tranquilo. Está tudo em paz. Né, irmão Marcelo? Está tudo tranquilo. Vai estar ligado o ar-condicionado. Vai estar tudo ligadinho de você. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus. Vem aqui, pastor Ronald. Grave esse rapaz, esse nome, pastor Ronald Sebastião. Ele vai impactar as nações em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 21. Versículo 13. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 13. E depois, capítulo 21, versículo 13. E depois, versículo de número 24. 2 versículos. Aleluia. Diz assim: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Verso 24. Tornou o rei Davi a Ornã, dizendo: Não antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, e nem oferecerei holocausto que não me custe nada. E você se assenta glorificando a Jesus. Meus queridos, Davi é um dos personagens da Bíblia Sagrada mais conhecidos que nós temos registro. E uma das coisas mais lindas a respeito de Davi é que o próprio Deus deu testemunho a respeito de Davi. Não foi homem que disse isso. O próprio Deus disse acerca de Davi: Este é um homem segundo o meu coração. Davi foi alguém que recebeu promessas da parte do Senhor. Quando ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, um profeta por nome Samuel foi na casa de seu pai e liberou uma palavra profética sobre ele, dizendo que ele seria o próximo rei da nação de Israel. Porém, entre o
o dia em que ele recebeu esta promessa e o cumprimento desta promessa, passaram-se muitos anos. E dentro destes anos que Davi, ele presenciou, ele atravessou, ele passou por diversos processos da parte do Senhor sobre a vida dele. Porque as promessas de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, elas não anulam os processos necessários que nós precisamos atravessar. A promessa de Deus é apenas uma revelação da perfeita vontade de Deus a respeito de um aspecto na sua vida. Mas receber uma promessa não significa que você está pronto e maduro para vivê-la. Então os processos de Deus na nossa vida são com o intuito de Deus nos preparar para vivermos esta promessa e não nos perdermos dele. Porém, apesar de Davi ser um homem cheio de promessas, um homem que tinha uma característica muito peculiar, tudo que Davi se propunha a fazer, ele fazia com excelência. Vou repetir, tudo que Davi se propunha a fazer, ele fazia com excelência. Quando você pega, por exemplo, Davi na casa de seu pai, cuidando das ovelhas dele, Davi, ele era tão zeloso com a responsabilidade que havia sido confiada a ele, que ele arriscava a sua vida, enfrentando leões e ursos, para proteger um rebanho que não era seu. E nisto, creio eu, conjectura minha, Deus estava observando ele. E não apenas isso, quando Davi, além de pastorear as ovelhas de seu pai, Davi também, ele tocava harpa. E a harpa que Davi tocava era com tanta excelência que ele tocava para o rei. E você sabe muito bem que os reis da época, principalmente Saul, eles eram reis muito exigentes. Havia vários músicos para tocar para o rei. Mas Davi, ele não apenas tocava na parte técnica, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, tudo que você se propõe a fazer sai bem feito e o Senhor trabalha através de você. Outra coisa que me chama a atenção é que Davi, ele era alguém que era quebrantado diante da presença de Deus. Apesar dele ser um guerreiro, dele ser um homem sanguinário, ele era um homem extremamente quebrantado na presença de Deus. Tanto é que ele escreveu vários salmos conhecidos que nós temos registro. Isto prova aquilo que eu falei no início. Tudo que Davi se propunha a fazer, ele entregava o seu melhor, independente se fosse algo grande ou algo pequeno. Quando Davi, ele foi colocado à prova para lutar contra o gigante, aquilo que aconteceu em público foi apenas um reflexo daquilo que ele já fazia no secreto. Apenas as pessoas passaram a conhecer quem era de fato Davi. E uma coisa que eu quero que você entenda é que o lugar onde Deus te prepara não é no público. O lugar onde Deus te prepara não é nos holofotes. O lugar onde Deus te prepara é no lugar onde ninguém está observando. É no lugar onde ninguém está vendo. E Deus, ele observa cada um dos teus passos. Jesus disse isso no Novo Testamento. Ele disse: aquele que é infiel sobre o pouco será infiel sobre o muito. Davi era alguém que fazia com tanta excelência que, por menor que fosse a responsabilidade, ele dava o seu melhor, porque ele fazia como que fazia para o próprio Deus. E aqui, queridos, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus te dará um espírito de excelência em tudo que você se propor a fazer. Eu vou profetizar algo ousado aqui, levante a mão mais alto. Lá no seu ambiente de trabalho, ou naquilo que você se propuser a fazer, você será conhecido como alguém que faz algo de forma excelente, e Deus será glorificado na sua vida. Quem recebe essa palavra aqui? Mas apesar de Davi ser alguém que fazia tudo com excelência, Davi, ele não estava livre de cometer alguns erros e falhas. Como não lembrar da falha terrível que ele cometeu quando ele cometeu o adultério? Como não lembrar do homicídio que ele cometeu? Como não lembrar de outras coisas que aconteceram na vida de Davi? Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, isto não tornou ele imune a falhas e erros que ele cometeu no meio da sua caminhada. E uma coisa que me chama a atenção aqui, queridos, é que esses erros de Davi, eles não foram cometidos depois que Davi, ele se tornou rei, ou melhor, antes de Davi se tornar rei. Esses erros que Davi cometeu, os erros mais
fortes que Davi cometeu, ele cometeu já depois dele ser estabelecido no lugar que Deus havia prometido. Mas enquanto ele estava sendo perseguido por Saul, enquanto ele estava entre as ovelhas de seu pai, enquanto ele estava ali no anonimato, ele não cometeu os mesmos erros que cometeu quando ele estava ali no lugar da promessa. E isto já me indica algo interessante. Você não está em perigo quando você está sendo provado. Você não está em perigo quando você está dentro do processo. Você tem que dobrar a vigilância quando Deus já cumprir algumas coisas na sua vida. Porque muitas das vezes nós lutamos para Deus cumprir uma promessa na nossa vida, e depois que Deus cumpre, nós baixamos a guarda. Muitas pessoas perdem aquilo que Deus quer fazer na vida delas, porque em vez de dobrar a vigilância, porque você concorda comigo que quando Deus te abençoa, tua responsabilidade ela aumenta, porque não adianta Deus te abençoar e você não saber lidar com a bênção de Deus. É por isso que muitas das vezes você ora pedindo a Deus para te dar algo e Ele não te dá no tempo que você quer, e Deus está dizendo: não é porque eu não quero te dar, é porque eu estou preparando a tua estrutura para manter aquilo que eu quero colocar nas tuas mãos. Deus não abençoa pessoas irresponsáveis. Quando Deus quiser te abençoar, Ele vai amadurecer o teu caráter para você não se perder com a bênção de Deus na sua vida. Pegue a mão de alguém perto de você, balança a mão dessa pessoa e diga: antes da bênção, diga forte, diga: antes da bênção, antes da promessa, Deus vai te preparar. Pastor, como é que o crente é preparado? É no deserto, é na prova, é no vale. Meu irmão, dá glória a Deus quando a geladeira está cheia, é fácil. O céu quer ver o teu glória quando está tudo faltando. Dá glória a Deus quando as portas estão abertas, é fácil. O céu quer ouvir o teu glória quando tudo está fechado. Meu irmão, até o ímpio adora a Deus quando está tudo bem. Só que, meu irmão, eu creio que Deus vai levantar uma geração que, independente da situação, vai receber a melhor adoração que puder entregar. Quem pode levantar suas duas mãos aos céus? É por isso que Paulo fala: eu sei estar alegre, tanto na escassez ou na fartura, nada me separará do amor de Cristo. Nada. Então Davi é alguém que cometeu suas maiores falhas já dentro do lugar do cumprimento da promessa. E aqui no capítulo 21, nós temos um dos textos mais icônicos da Bíblia Sagrada, uma das passagens mais tensas da Bíblia Sagrada no que se refere à vida de Davi. Aqui Davi, no capítulo 21, ele já era um rei estabelecido. Aqui no capítulo 21, redobra a sua atenção que eu já vou encerrar. Aqui no capítulo 21, Davi, ele já está estabelecido no trono, e não apenas estabelecido. Ele não está lutando para conseguir espaço. Se você voltar alguns capítulos, você vai perceber que Davi, ele antes desse fato aqui, tinha vencido uma luta, uma guerra atrás da outra. Ele tinha conseguido muitas vitórias de forma consecutiva. E aqui no capítulo 21, Davi, ele vai ter uma ideia. Ele vai pedir para Joabe fazer um censo, contar a quantidade de israelitas e do seu exército. Ele vai contar, ele vai pedir para que o general venha falar para ele a quantidade de pessoas e a quantidade de soldados que tinham à disposição do rei. E isto não me pareceu agradável aos olhos do Senhor. E eu, quando li esse texto, eu fiquei me perguntando: qual foi o erro que Davi cometeu aqui? Porque dentro de grandes nações é muito comum os censos, uma contabilidade, contar, enumerar a quantidade de pessoas e soldados que um rei tem. Só que aqui, qual foi o erro de Davi? Não foi naquilo que Davi fez, mas o porquê Davi fez. E este aqui é o ponto. Só que antes de eu entrar aqui, eu quero primeiro que você veja as consequências disso. Porque depois que Davi ele vai fazer esse censo, até o capitão de Davi, Joabe, ele estranha, ele pensa: por que, Senhor? O Senhor quer que isso seja enumerado? Aí o texto sagrado vai dizer que a palavra do rei prevaleceu contra a palavra de Joabe, e Joabe não teve outra opção a não ser contabilizar
contabilizar a quantidade de soldados e de pessoas de cada tribo. Aí o texto sagrado vai dizer que Joabe começa a contar, e ele vai dar um número para Davi, e depois que ele dá um número para Davi, no versículo 7 o texto diz: tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Deus ficou irado com Davi. Isso aqui me chama a atenção, porque, repare bem, Davi, ele cometeu um assassinato, antes disso, um adultério. Em nenhum texto da Bíblia você vê Deus tão irado com Davi quanto nesse texto aqui. Em nenhum texto da Bíblia você vai ver a ira de Deus se acender de tal forma contra Davi quanto nesse texto. O que será que Davi fez? Qual o motivo de Deus ficar irado com Davi por causa de um simples senso? A questão não foi o que Davi fez, a questão foi o porquê Davi fez. Pela primeira vez na história de Davi, dobra atenção, pela primeira vez na história de Davi, Davi começa a sentir orgulho do exército que ele tinha e daquilo que ele havia conquistado. Ou seja, um pequeno vermezinho chamado orgulho começou a tomar conta do coração de Davi. Pensa, gente, o homem que dizia para Deus: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, prepara uma mesa. Ele não fala: eu vou preparar uma mesa para mim. Ele fala: Senhor, não, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Esse mesmo Davi escreveu no Salmo 42: a minha alma anseia por Ti, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti. Aqui, queridos, Davi nesses salmos expressa a sua total dependência de Deus. Nestes salmos que eu acabei de citar, Davi está citando a sua dependência. Apesar dele ser habilidoso, apesar dele fazer tudo com excelência, mas Davi sempre consultava a Deus. Ele pedia direcionamento da parte de Deus para fazer qualquer coisa, por mínima que fosse. Mas aqui, queridos, pela primeira vez, o coração do grande rei Davi começou a ficar orgulhoso. Aí Deus olha do céu e fala assim: ah, Davi, tu começou a ficar orgulhoso, só que foi eu que te tirei de trás das ovelhas malhadas, foi eu que te transformei no rei. Davi começou a confiar mais na quantidade de pessoas e do exército que ele tinha do que naquele que havia o acompanhado em toda a sua trajetória. E aqui, para a gente encerrar, eu já quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não importa a posição que Deus te coloque na vida, você ainda é pecador, dependente de Deus. Ah, pastor, mas eu sou habilidoso, eu sou um ótimo advogado, eu sou um ótimo psicólogo, eu sou dos maiores e melhores da minha área. Mas se Deus, meu irmão, acabar o oxigênio, tu morre. Se Deus apertar uma veia do coração, tu morre. Sabe o que é isso? Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Levante as suas duas mãos para os céus, por gentileza, levante. Eu estou sentindo, pastor Robert, uma unção de autoridade, que Deus está dizendo: eu só te trouxe nesse culto para te lembrar. Tu pode ter posição, tu pode ser influente, mas tu ainda depende da graça e da misericórdia de Deus. Não importa o quão bom você seja, o quão experiente você seja, entenda, você só está viva, você só está vivo porque Deus permitiu, mas um dia você está vivo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você: o pecado mais abominável aos olhos de Deus é o orgulho. Por quê? Porque por orgulho Lúcifer se rebelou contra Deus no terceiro céu. Toda vez que Deus olha uma pessoa orgulhosa, Deus se lembra de Lúcifer. Sabe por que Satanás nunca vai se arrepender? Um dia me perguntaram isso: pastor, e Satanás? Ele não pode se arrepender um dia? Sabe por que ele nunca vai se arrepender? Porque ele é a materialização do orgulho, e o orgulhoso não muda por nada. Deus tem dificuldade de lidar com gente orgulhosa.
apesar da pessoa saber que está errada, ela é tão orgulhosa que ela não quer dar o braço a torcer. E Deus está dizendo: eu não trabalho com orgulho, eu trabalho com a humildade. Eu não trabalho com orgulho, eu trabalho com a humildade. Quanto mais humilde você for para reconhecer que você é pequeno, aí Deus pode colocar coisas sobre a tua responsabilidade. Leonardo, meu filho, pega essa bateria em nome de Jesus. Escute bem o que eu vou dizer aqui para você. O céu te trouxe aqui para te dizer nesta tarde de quarta-feira: esse ano de 2026 será um ano em que Deus vai te colocar em posições que você nunca imaginou. Mas entenda, quando você sentar na cadeira, quando você vê o cumprimento da promessa, permaneça humilde, permaneça o mesmo, permaneça dando glória do jeito que tu está dando aqui agora, permaneça adorando do jeito que você adora aqui, porque Deus está à procura, não é de popstar, não é de estrela, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Alguém pode levantar as suas mãos para os céus, abrir a sua boca e adorar esse Deus que está aqui. Pega a mão de alguém, pega a mão de alguém. Levante a mão desse irmão, levante a mão desse irmão. Diga assim: um segredo para Deus ser sempre contigo é você manter o coração quebrantado, é você manter o coração humilde. Aí o céu vai te visitar todo dia, toda hora, toda semana. O céu vai te visitar por causa do teu coração. Levante as mãos e faça alguma coisa para Deus aí. O céu só te trouxe aqui essa quarta-feira para te lembrar: você é pó, depende da minha graça. Pastor, mas Deus me usa pela graça. Pastor, mas eu prego pela graça. Pastor, mas eu canto pela graça. Pastor, mas eu sou advogado pela graça. Pastor, mas eu sou polícia. É pela graça. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom. Para ninguém bater no peito e dizer: eu fui salvo porque mereço. Não, você só foi salvo porque Ele pagou o preço por você. Davi cometeu um erro grave. Fique de pé que a gente encerra aqui. Ele cometeu um erro grave. E Deus agora vai levantar um profeta para dizer para Davi: Davi, escolhe, Davi. Escolhe. O próprio Davi percebeu no verso 8. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi sabia: esse Deus me tirou de trás das manhadas. Ninguém via valor em mim. Ninguém sabia o meu nome. Ninguém acreditava em mim. E agora que eu cheguei, um pouco de orgulho subiu ao meu coração. Aí Deus vai dizer para Davi: escolhe, Davi. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas. 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários. Ou seja, tu vai para cá e vai perder ela. Vai ser humilhado pelos teus adversários. Ou 3 dias a espada do Senhor e viperte sobre a terra. Isso aqui é grave. É Deus dizendo: Davi, eu vou executar o juízo, não só sobre você, mas sobre o povo. Isso aqui é grave. Não é gravíssimo. Só que Davi, queridos, ele conhecia Deus.
engraçado agora na caminhada com Deus. Ele sabia. E ele próprio escreveu no 51, muito tempo antes disso. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Aí olha Davi. Senhor, que eu caia na tua mão. Eu quero cair na tua mão. Porque homem não tem misericórdia de homem. Inimigo não vai ter misericórdia de mim. Eu aceito o castigo, mas que eu permaneça nas tuas mãos. Que eu permaneça nas tuas mãos. Por que, Davi? Porque grandes são as tuas misericórdias. Olha para cá. Inevitavelmente na sua caminhada você vai tomar decisões erradas. Vai pisar na bola. Vai falhar. Vai cometer erros e falhas. E nesse dia, muita gente virará as costas para você. Que está contigo hoje assim, estamos juntos. Quando você errar, vai te virar as costas. Vão te fechar as portas. E você vai se perguntar, cadê esse povo todo que estava aqui quando estava tudo bem? Só que Davi entendeu o seguinte: Deus, por mais irado que esteja, se Ele vê meu coração arrependido, Ele não vai virar as costas para mim. Eu quero te dizer, Deus tem sempre um recomeço para quem errou. Deus tem sempre um recomeço para quem cometeu falhas. É por isso que lá em Jó está escrito: a árvore pode ter sido cortada, mas ao cheiro das águas vai crescer de novo. Vai crescer de novo. Eu estou sentindo uma graça sobrenatural aqui. Você lembra de Sansão? Ele tinha sido projetado para dar certo, para ser um herói. Só que Sansão, ele vai cair no pecado, ele vai ser envergonhado, ele vai ser feito de chacota. Vão cortar o cabelo dele, mas a única coisa que não conseguiram cortar era a raiz. Cortaram o cabelo, mas não cortaram a raiz. Podem ter te cortado, mas nunca vão arrancar a promessa e o recomeço de Deus na tua vida. Levante essa mão para o céu, porque eu vim aqui debaixo de uma autoridade de Deus para dizer para alguém: o céu tem sempre um recomeço. Para quem está entendendo que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Pega a mão de alguém, levante a mão dessa pessoa e grita para ela: tem recomeço para ti, tem recomeço para ti, tem recomeço para ti, tem recomeço. Levante a mão, abre a boca. Se tu é batizado com o Espírito Santo, se tu tem glória, se tu tem aleluia, faz alguma coisa para adorar esse Deus. Chega para a vassoura, eu quero aqui no altar quem precisa de um recomeço agora. Sai do seu lugar. Vem. Vem. Pastor, preciso de um recomeço. Vem. E me deparei aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhe falar.
que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Levante as suas duas mãos. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? O céu te espera para um recomeço aqui nesse altar. Levante as suas duas mãos. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha você pode tirar seu pé do chão e declarar isso. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Primeiro ele estava
assim que eu orar, vai aqui ao lado aqui, cara. Nossos pastores aqui, a gente quer anotar seu nome e orar com vocês. Gente, estamos aqui nesse altar em nome de Jesus. Galera, esse moço que a gente aí, usa preta, né? Esse moço aí. Meu filho, você ouviu que foi pregado aqui? Com atenção? Você ouviu? Então, abraça e segura a palavra recomeço. Viu? Às vezes a gente não entende porque sai de um extremo e do outro extremo. Às vezes o que parece para a gente ser incompreensível é a porta de Deus para recomeçarmos com honra. Amém? Deus não mudou só a tua geografia, Ele mudou a tua realidade. Você me ouve bem, meu filho? Você me entende bem? Abraça a palavra recomeço, porque nessa terra Deus está te dando um recomeço. E o tempo de honra vai te alcançar aqui. Levante o pirão ao céu desta tarde. Quarta-feira é feriado. Espada para geral. Vai ter quarta-feira profética ao meio-dia. Vamos notar que enquanto alguém ora aí você ora, vamos notar que o tempo central para dar glória a Deus, aleluia. Quero desafiar você. Se você puder trazer, traga um visitante. Alguém que está achado na fé, desanimou. Alguém que se decepcionou com a igreja, com o pastor, alguém que não é crente. Eu não conheço ninguém, mas todo esse ambiente aqui, Espírito Santo, vai fazer coisas extraordinárias. Quarta-feira agora, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui sentar. Nossa pastora Cília vai estar amanhã embarcando em missão para Portel, Marajó. Quem acompanha sabe que Marajó é um local de tráfico de crianças. Isso é real, é verdadeiro. Ela vai estar indo em cá, pastor. O culto vai enviar ela para o Marajó para uma imersão missionária. Ela vai estar passando ali algumas semanas dos ribeirinhos, pregando, evangelizando, ganhando almas para o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia! Amanhã ela vai embarcar no Bom Jesus. Se alguém quiser ajudar nas passagens, fique à vontade. Se não ajudar o pastor, ele que vai bancar a viagem dela em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aqui sentar. Você aqui à frente, ó. Deus abençoe você, viu? Abraço e recomeço, meu filho. Abraço, viu? Tá? Que mude a partir de hoje a vossa vida em Cristo Jesus. Amém? Nós amamos vocês. Vamos aqui sentar. Pai, aqui está a tua filha que amanhã vai viajar para o Marajó. Leve segurança, leve paz. Dá uma viagem tranquila e dá muitas almas. Ela vai representar o culto do meio-dia, essa família aqui, Senhor. Que almas sejam salvas ali no Marajó. Que ela volte lá cheia, transbordando de amor pelas almas, Pai. Pai, leva o teu filho para a segurança. Dá uma tarde abençoada para cada um que aqui está. Na próxima quarta-feira, Senhor, que está aqui, debaixo da unção dobrada do que foi o dia de hoje, Pai. Cura os enfermos, liberte as pessoas, abençoa os lares, as famílias, os casamentos, abençoa a tua noiva, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos. Levante a mão direita aberta aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, que nos ajuda nos recomeços, esteja sobre você, sua casa e sua família. Os que assim crê, digam amém.